A paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos com o último livro do estudo que estamos fazendo do livro de Reis, primeira e segunda. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Antes de iniciarmos, os nossos avisos. Se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva no nosso canal. Acione o sininho para que seja lembrado todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo. Não se esqueça de dar um like nos nossos vídeos e, se você quiser, pode, com absoluta liberdade, compartilhar o link dos nossos vídeos com os seus conhecidos, amigos, enfim, na igreja, na família, para qualquer pessoa que você queira. Isso vai nos ajudar a espalhar a palavra de Deus, ok? Então vamos para a nossa última aula, o nosso último vídeo sobre reis. Nós já estamos na última parte, na história de Judá até a queda de Jerusalém. Nós estamos a partir, então, do capítulo 18 até o capítulo 25 que nós atingimos hoje. De todas estas partes, de toda essa subdivisão, nós vimos todo o reino de Israel, desde a ruptura, né, o reino dividido, o reino de Israel até a queda, e vimos também todo o reino de Judá, desde a ruptura, desde a divisão dos reinos, até hoje, até vamos falar sobre a queda e o último governante, que não era um rei, mas que foi colocado para administrar Judá, que foi Gedalias ou Gedalias. Então, estamos aqui nos dois últimos capítulos, nos últimos dias de Judá. Uma vez que todos os reis então foram substituídos, que o rei acaba indo para o cativeiro, como nós vimos no vídeo passado, né? Joaquim foi para o cativeiro e Joaquim não tinha filhos. Então, o que acontece? Sobe ao trono Zedequias, também conhecido como Matanias. Quem é Matanias? Quem é Zedequias? Matanias, que se torna conhecido como Matanias, dom de Yahvé, né? E que era originalmente chamado de Zedequias, ou seja, Yahvé é retidão, ele era irmão de Joaquim. Então ele se rende, Joaquim vai para o cativeiro e Nabucodonosor então coloca no trono Zedequias, né, ou Matanias. Então ele se chamava Matanias e tem o seu nome trocado para Zedequias. Ele tinha 21 anos quando ele assume o trono e ele reina pelos últimos 11 anos do reinado ou do reino de Judá. Ele reina de 597 até a queda de Jerusalém, 586. Este Matanias ou Zedequias era o terceiro filho de Josias. Ele vai rejeitar o exemplo do pai, adotando o mau exemplo de Manassés. No início, o mau exemplo de Manassés, porque a gente viu que Manassés depois ele se torna bom. Ele reintroduz as práticas idólatras que foram expurgadas por Josias. E aqui o próprio Zedequias, Matanias, ele acaba por iniciar uma rebelião. Neste tempo, Jeremias, que estava ali, ele fazia de tudo para que Zedequias não se insurgisse contra Babilônia, que não era esta a saída.
Mas ele não deu ouvidos a Jeremias e ele acabou fazendo uma rebelião. Ele tenta fazer uma coligação, uma coalizão, um pacto com o faraó do Egito, que nesta época era Ofra. Então, agora não estamos mais falando de Neco, Neco já morreu, e sobe ao poder no Egito Ofra. Ofra reina de 589 até 570. E é por esta época quando Zedequias tenta fazer essa coalizão e tenta fazer uma briga, uma guerra contra a Babilônia. É claro que não poderia dar certo. Como Jeremias foi contrário a esta rebelião, ele foi perseguido e preso em Jerusalém. Nós já contamos esta história, nós já falamos a vocês, né, já temos vídeos gravados tanto do livro de Jeremias quanto do livro de Lamentações, e já falamos também da queda de Jerusalém. Então, o amado pode voltar lá e ver esses vídeos onde nós fizemos essa explicação mais pormenorizada. Jerusalém agora é cercada, Nabucodonosor marcha contra Jerusalém, cerca Jerusalém em 588, por um breve período, o cerco é levantado, e esse cerco é levantado quando Ofra vem opor resistência a Nabucodonosor. Mas como Nabucodonosor consegue conter Ofra, o que acontece? Ele volta a fazer o cerco. Ofra é vencido e o cerco recomeça. A cidade, então, neste segundo cerco, ela cai em 586 a.C. À frente do exército de Nabucodonosor está Nebuzaradã, que era o comandante babilônico diante de Nabucodonosor. Os horrores do cerco, os horrores desta guerra vão ser contados por Jeremias, um livro que nós já estudamos e já tem vídeo sobre o livro de Jeremias. Vão ser contados também no livro de Lamentações, que é um livro teoricamente escrito por Jeremias, que nós também já gravamos, já está à disposição, e também já gravamos a destruição de Jerusalém, que é contada por Flávio Joséfo. Então você vai ver lá a queda, né, o esplendor e queda de Jerusalém, que já está gravado e já está à disposição do amado para ver esta parte aqui, como de fato aconteceu. Muito bem. Quando então ocorre este cerco, quando então ocorre esse domínio, alguns homens vão tentar fugir, entre eles o próprio rei vai tentar fugir, e ele tenta fazer esta fuga em direção ao Vale do Jordão, do Rio Jordão. E é aqui que vai acontecer, então, a captura de Zedequias. Eles vão ser encontrados próximos de Jericó, da cidade de Jericó. Ele foge com toda a família, os seus filhos são mortos diante do rei. A última coisa que o rei vê é os seus filhos mortos. E logo em seguida, ele tem os seus olhos furados, eles são cegados. E aqui se cumprem duas profecias, né? Duas profecias que parecem não ser antagônicas, não ter nada a ver uma com a outra, mas elas se cumprem, dizendo que Zedequias ia para a Babilônia e Zedequias não veria a face do rei da Babilônia. Como isso aconteceu? Ele foi para lá, mas ele não enxergou porque ele estava cego. Então, as duas profecias
casam aqui pelos acontecimentos, o que aconteceu. Ele vai, num primeiro momento, ele vai para Ribla, tá? Então aqui, ó, se nós observarmos, aqui está Damasco, Jerusalém está aqui para baixo. Aqui está Damasco e aqui está Ribla. Então, eles passam por Damasco, eles têm um quartel, né, um ponto estratégico em Ribla, que era, não digo meio caminho, mas era quase metade do caminho até Babilônia, porque depois eles vão por aqui até chegar na cidade de Babilônia. Mas Eleni, o caminho não ficava melhor vindo por aqui? Até ficava, mas ali é super deserto, não tem caminho. Então o que eles fizeram? Eles subiram daqui de Jerusalém, passaram por Damasco, eles ficaram um pouco em Ribla, se concentraram em Ribla e dali para a Babilônia. Lá ele é acorrentado e lá ele morre. Lá ele morre, dando fim ao último rei de Judá. Muito bem. Então nós já vimos que Jerusalém é invadida por Nebuzaradã. Ele incendeia o templo, incendeia a cidade, incendeia as casas nobres, os palácios, muralhas são derrubadas, significando que Deus não estava mais ali, Deus tinha abandonado o lugar, não havia mais proteção. O templo é, portanto, destruído e eles não tinham mais a Deus, eles não tinham mais o templo, eles não tinham mais as cidades, os seus filhos haviam sido mortos, eles estavam em cativeiro. Na segunda deportação, os agricultores são deixados. Os sacerdotes, como por exemplo Seraías, que era o sumo sacerdote, esse Seraías entende-se que era o pai de Jeozadaque. Jeozadaque era avô de Esdras, e Sofonias, que era o seu assistente, mais alguns porteiros do templo são levados. Também são levados todas as riquezas, raspadas, cortadas, transferidas, tudo que havia de riqueza foi levada para a Babilônia. E aqui é uma coisa interessante, né? E agora, o que acontece? Todos os reis de Judá morreram. Como ficou a dinastia de Davi? Joaquim, que estava na Babilônia, tem um filho lá e este volta dando seguimento à linha sucessória de Davi. Nós não sabemos o que acontece com a Arca da Aliança. A Arca da Aliança não é mais citada, não é mais nomeada. Então, nós não sabemos o que acontece com a Arca. A Arca desaparece mais ou menos por esta época. No lugar de reis, então, o governo da Babilônia coloca Gedalias ou Gedalias, que era um descendente de Safã. Quem era Safã? Era um secretário de Estado de Josias, amigo de Jeremias. E é ele que fica como governador. Ele vai governar não em Jerusalém, porque Jerusalém está destruída. Ele vai um pouquinho mais para frente, na cidade de Mispa, que fica uns 13 quilômetros mais ou menos, e ali ele é governador da terra. Só que naquela terra, naquele local, ainda fica um bando de revoltosos que eram liderados por Ismael. Ismael era neto de Elisama. Esse Elisama era secretário real, ele tinha sangue real, ele era favorável ao Egito, ele queria fazer uma coalizão com o Egito e disputar com a Babilônia, né? E ele acreditava que, por ser de sangue nobre, ele tinha que ser governador, até porque ele não acreditava que Gedalias fosse a favor do povo. Ele achava que Gedalias era um traidor, porque ele era
pró-babilônico. Tá? Avisaram Gedalias que ele corria risco, mas ele não deu ouvidos. E Gedalias, não acreditando nisso, no aviso de traição, quem fez esse aviso foi Joanã, e o próprio Jeremias avisou que havia risco. Ele acaba sendo morto por homens de Ismael durante uma refeição. Os convidam Gedalias para uma refeição e eles o matam. Alguns estudiosos dizem que o rei dos amorreus, naquela época, Balis, é que tenha encorajado Ismael a fazer isso. Quando eles matam Gedalias, eles não matam só Gedalias, eles matam muitas pessoas, inclusive familiares de pessoas que eram de casta nobre. Então, eles ficando com medo da represália, eles acabam fugindo para o Egito. E nesta fuga, eles levam Jeremias. Esta é a tradição de que Jeremias é levado contra a sua vontade para o Egito. Bom, lembrem-se que o que acontece em Babilônia? Todos os reis mortos. Quem ainda está vivo é Joaquim. Joaquim é favorecido pelo rei da Babilônia. Quem era esse novo rei? Evil-Merodach. Evil-Merodach, ele reina por 2 anos. Ele é assassinado pelo seu cunhado Nergal-Sarrausur, e esse Nergal lhe toma o trono. Mas antes de Nergal tomar o trono de Evil-Merodach, ele é solto da prisão em 562 a.C. Isto acontece no 37º ano de exílio e Joaquim tem 55 anos de idade. E é este Joaquim que tem descendentes que vão continuar a linhagem de Davi. Portanto, o livro vai se encerrar com esperança. Ele se encerra com esperança porque, apesar da punição, apesar do refino, apesar de tudo que Deus havia avisado, eles não ouviram. E Deus realizou, porque era profético. Deus não se esquece. Até no cativeiro, Deus se lembra do povo. Ele lembra da misericórdia e do amor e da graça que ele tem para com o seu povo. A dinastia de Davi continua na Babilônia. E depois, quando Esdras, Neemias voltam para Jerusalém, vem esse descendente de Joaquim para continuar a dinastia de Davi. Esta dinastia que vai chegar até os tempos de Jesus, porque Jesus é da dinastia de Davi. Deus protege os seus. Nós vemos isto na história. Este não é o fim. A destruição, a conquista de Jerusalém, a destruição do templo não é o fim da história. Nós temos ainda o retorno do cativeiro, nós temos ainda a renovação do povo em Jerusalém. A história do relacionamento com Deus e com seu povo, ela prossegue desde aquela época, passando pelo cativeiro, passando pelo retorno, passando por Jesus, passando pelos apóstolos, passando pela igreja antiga, pela igreja primitiva, e ela vai, através dos tempos, chegar até os nossos dias. Conforme a palavra de Deus, 70 anos após esta conquista, Ciro derruba a Babilônia e ele permite que um remanescente de Judá voltasse para casa. Nós somos o fruto
destes remanescentes que voltaram para casa. Amém, amados? Bons estudos, eu espero que o livro de Reis, primeira e segunda, tenha trazido exemplos positivos e negativos para que todos nós possamos avaliar as nossas ações, as nossas vidas e nos encaminhar conforme a vontade de Deus. Bons estudos.